Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vidas tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Me fala sentindo acorde dos céus, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, Jesus me convida que eu suba pra si. Glória a Deus. Olá, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor, reunidos para mais uma live, uma palavra de Deus aos nossos corações. Você que está a nos ouvir, vá curtindo aí, vá dando o seu like e queremos nesta noite tão somente transmitir uma palavra de edificação para as nossas vidas. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós temos uma palavra nesta noite aos nossos corações. Então vá curtindo aí, dando o seu like e também compartilhando. Se possível, se inscreva no nosso canal no YouTube Leôncio Diniz, e lá tem outras mensagens, você vai ouvir e vai edificar a sua própria vida. Nós vamos ler uma palavra de Deus nesta oportunidade, mas antes de nós lermos a palavra de Deus, eu quero fazer uma oração pedindo ao nosso Deus querido e santo que venha abençoar a mim, a você, a sua família, a todos que estão ao alcance da palavra de Deus nesta oportunidade que Deus tem nos concedido para estarmos meditando na palavra de Deus. Você que está aí do outro lado, fique atento, porque Deus tem uma palavra ao seu coração. Evangelho de João, capítulo de número 2, e o versículo de número 1, está escrito assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher,
que tenho eu contigo, ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos seus empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai-lhes ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia, os empregados que tinham tirado água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Graças a Deus. Meus amados irmãos, é uma rápida palavra da parte do Senhor nosso Deus para nossa reflexão, e nós descobrimos aqui o epígrafe desse texto é as bodas em Caná, a água feita em vinho. Nós observando aqui que Jesus não era assim tão radical. Ele participava de festas também. A sua mãe, os seus discípulos estavam ali, e desse texto nós podemos extrair algumas lições que podem servir para a nossa vida espiritual. Observem, Jesus está na festa e a palavra de Deus mostra que chega alguém para Maria, sua mãe, e diz que está faltando o vinho. A gente sabe que as festas, a Septuaginta mostra que naquele período lá em Israel, quando alguém ia se casar, o pai era quem procurava a noiva, entrava em contato com a família e era organizado aquele casamento, e assim sucessivamente. E era tradicional, a Septuaginta diz que era 4, 5 dias de festa, porém, aqui mostra que o vinho acabou, não sabemos com quantos dias. E imagine que surpresa, a festa de casamento, o vinho representa a alegria. Naquele momento alguém chega dizendo: olha, o vinho acabou. E provavelmente já estava com vários dias. O casamento de Sansão, por exemplo, foram 7 dias de festa. Então, a Septuaginta diz que era 4, 5 dias, mas a tradição judaica ela diz que era 7 dias de comemoração, aquela festa que era chamada as bodas,
ou a festa de casamento daquele casal de jovem. Então imagine, passa um dia, dois, o noivo. Pelo casamento de Sansão, a gente sabe que o noivo levava no mínimo 30 convidados especiais para participar daquela festa. E a palavra de Deus mostra que no final aquele noivo, ele fazia uns enigmas, umas perguntas, tipo umas adivinhações, e quem respondesse ganhava 30 lençóis, 30 peças de roupa. Era o tipo de uma brincadeira, de um sorteio entre eles. Mas aqui está no auge da festa, não sabemos se já com 4, 5, 6 ou 7 dias, mas o que nós queremos dizer é que alguém chega para a mãe de Jesus e diz: está faltando vinho ou acabou o vinho. E a mãe de Jesus vai conversar com ele e diz: Jesus, faltou vinho na festa. Imagine o constrangimento, a decepção, a tristeza daquela noiva ou do noivo, daquelas famílias, saber que no meio da festa acabou o vinho, acabou a alegria. E aí ela fala com Jesus e Jesus imediatamente diz assim: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado a minha hora. Por quê? A Bíblia está mostrando que para tudo há um tempo determinado por Deus. Então é preciso a gente esperar o tempo certo para cada coisa na nossa vida. Naquele momento, Jesus disse: ainda não é chegado a minha hora. Então Maria sai dali e, conhecendo que quem tem poder para fazer alguma coisa, para realizar algum milagre, ou resolver algum problema, está com Jesus. E ela percebe perfeitamente que alguém colocava a esperança nela, porque ela era a mãe de Jesus. E na mente de muita gente, alguém diz assim: ora, se o filho tem poder, imagine a mãe. Não é assim que muitos pensam, mas observem este detalhe. Jesus chega para os empregados, para o povo, os atendentes, se fosse hoje a gente dizia para os garçons, naquele momento, e disse assim: olha, façai tudo quanto ele vos disser. Em outras palavras, Maria estava dizendo: quem tem o poder é ele. Quem pode resolver o problema é Jesus. E eu já vi alguém perguntar ou dizer assim: por que alguém quer o filho e não quer a mãe? Não é o caso de não querer a mãe. Maria era uma verdadeira serva de Deus, foi confirmado por Deus através dos anjos, e quando disseram: bendito és tu entre as mulheres, mas bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Aleluia. Então observe, Maria não quis para si aquela honra, ela conhecia o seu lugar e diz para os empregados: façais tudo quanto ele vos disser. Inclusive, é o único mandamento de Maria na palavra de Deus, é este: fazer tudo quanto Jesus mandar. Em outras palavras, obedecei a ele.
porque Ele é que pode resolver os problemas. Mas quando chega a hora do milagre, a Bíblia mostra na passagem lida que havia 6 talhas. 6 é o número do homem. Aquelas talhas, diz aqui a palavra de Deus, que ela cabia de 2 a 3 metretas de água. Aleluia. E diz assim, ó, e estava ali posta 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. 6 é o número do homem. Jesus fez o mundo em 6 dias, o homem foi feito no 6º dia, e no 7º ele descansou. Aquelas 6 talhas representa o vaso escolhido por Deus para ser usado. Aquelas 6 talhas, elas eram trabalhadas e enchidas para a purificação dos judeus. Então, observem, umas cabiam 2, outras 3 metretas de água, porque era de acordo com o trabalhado por dentro. Elas não eram do mesmo tamanho, assim como os vasos de Deus, eles não são do mesmo tamanho, não cabem o mesmo tanto, uns cabem mais, outros cabem menos. É de acordo com o trabalhar de Deus, do Espírito Santo na vida da pessoa, que ele vai receber aquela porção da água e do Espírito que procede de Deus. Observem que, noutra festa dos tabernáculos, Jesus chegou no final da festa, no último dia. Aí ele clamou dizendo, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão ou fluirão do seu ventre. E depois a Bíblia ele dizia isso concernente ao Espírito Santo que havia de vir, o qual não havia vindo ainda, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, aquelas talhas representavam, meus amados irmãos, a nossa vida, que tem que ser trabalhada por dentro, e de acordo com o lugar, com o trabalhar de Deus, ela vai caber uma quantidade desta água que é a palavra de Deus. O que é que a água faz? A água dessedenta, a água purifica e a água jorra para a vida eterna. E o sábio Salomão, ele disse em Provérbios 25 e 25, ele diz assim, olha, com um copo de água fria para o sedento ou para quem está com sede, assim são as boas novas de um país remoto. As boas novas são o Evangelho. Jesus disse a Pedro, olha Pedro, o que eu faço agora tu não sabes, mas saberás depois. João 13:7. Tem coisas que nós não entendemos agora, mas depois nós vamos entender. Por quê? Pedro disse que a nossa fé, ela tem que ser provada como o ouro no fogo. Alguém chega em um ourive com uma joia e quer vender e diz, ela é de ouro. E ele não quer saber do papo daquela pessoa, ele me dá ela aqui. Coloca lá na panela do ourive e ele acunha fogo. Se for ouro, quanto mais fogo, mais ele brilha. Se for bronze, o primeiro fogo ele empreta.
Mas a Bíblia está dizendo assim, o justo ele é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Então, nós temos que ser provados. E quando você e eu, nós estiver passando por a prova, temos que colocar uma coisa em mente. Jesus é o nosso mestre por excelência. Todo professor, ele passa, vamos supor, um mês ensinando ao seu aluno, mas no final do mês ele coloca ali a prova, aplica uma prova e na hora o aluno pode olhar e já não estou entendendo aqui e ele chama o professor, não, hoje é dia de prova, eu não vou lhe responder, se vire, aguente lá porque hoje é o dia da prova. Aleluia. Naquele dia em Caná da Galileia, era a prova daqueles noivos. Imagine a festa, a alegria, os convidados, aí falta o vinho. Acabou a alegria, vinho é o símbolo da alegria. E agora alguém chega para a mãe de Jesus e diz, ai, não é comigo, tem que ser com ele. Jesus, ele, olha, ainda não é chegada a minha hora, que tenho eu contigo. Mas na hora, aí ele manda que eles peguem as talhas para encher de água. E aquelas talhas, elas tinham que ser enchidas por aquelas pessoas. Isso prova que Jesus não precisava de forma alguma, ou não, deixa eu dizer assim, olha, aquilo que eu e você, que nós podemos fazer, Jesus não vai fazer. Ele ia transformar a água em vinho, mas as talhas já estavam trabalhadas, alguém tinha que se esforçar para encher, e umas cabiam mais do que as outras, mas o importante é que tinham que encher todas. Aleluia! Segure um pouquinho aí, eu já quero ver aqui quem está conosco. Nós temos que concluir esta palavra e Deus vai falar ao nosso coração nesta oportunidade. Já está conosco aqui a irmã Idelvânia Rosa Faria, Zilaide Araújo e outras 5 pessoas estão assistindo também. Glória a Deus. Também a irmã Ceissa Alencar, ela diz, a paz do Senhor, pastor Leôncio, paz do Senhor, minha irmã, Deus te abençoe. O irmão Tomé Costa diz, estou ouvindo em Teresina, mas minha esposa Silene e o irmão Lauro, Deus abençoe. O irmão Donério também está ligadinho conosco, a paz do Senhor, irmão Donério, você e toda a sua família. A irmã Edilene Arraes está assistindo também, ela diz, estamos assistindo a palavra do Senhor aqui no São Luís, eu juntamente com a minha família, minha sogra e irmã Assunção. Deus abençoe a vocês de uma forma toda especial, viu? Muita saudade dos nossos cultos, da nossa comunhão uns com os outros, mas estamos distantes por causa desta epidemia, mas em espírito nós estamos unidos, viu? Estamos orando por vocês e creio que vocês estão orando por nós também. A irmã Edilene Arraia diz, a paz do Senhor. Diga algo para que Leôncio saiba que você está aqui. Glória a Deus. Dorinha Soares está assistindo. Deus abençoe, irmã Dorinha. Gilvanda Fialho também, Deus abençoe. Forte abraço a todos vocês e vamos dar sequência à nossa palavra nesta oportunidade. Então,
voltando aqui ao nosso assunto. Aleluia. Era necessário que eles fizessem a parte deles para que Jesus fizesse a sua parte. Aleluia. Então, qual a parte deles? Eles tinham que... As talhas já estavam preparadas, trabalhadas, mas eles tinham que encher, fazer a parte dele. E depois que eles encheram as talhas, Jesus orou a Deus, aquela água tornou-se em vinho e voltou à alegria da festa. Por quê? A situação pode estar complicada, difícil, acabar o vinho, acabar a alegria, mas se Jesus entrar na sua casa, entrar na sua vida, quando ele chega na festa, ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, Jesus estava dizendo aqui, prezados irmãos, diletos amigos que estão a nos ouvir, porque ele sabe, se nós sairmos pelos becos desta cidade, perguntando quem crê em Deus, quem crê em Jesus, todo mundo diz que sim. Mas aqui ele estava dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura. Porque a maioria das pessoas, eles acreditam em Deus, mas do seu jeito, do seu modo. Não querem deixar-se ser moldados pela palavra de Deus, que eu costumo dizer, o Evangelho, palavra de Deus, ele educa, ele moraliza e ele prepara o homem para morar no céu de glória. Ela transforma o mais vil pecador em uma nova criatura. E lá em 2 Coríntios 5,17 está escrito assim, ó: pelo que se diz, se, este se é condicional, se alguém se diz está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Para Deus, o que importa agora é daqui para frente. Aleluia. Então, observem. Quando eles terminaram de encher as talhas, Jesus fez aquela oração, aquela água transformou-se em vinho. E com um detalhe, trouxeram para a festa, a alegria chegou, foi renovada aquela festa, o ânimo, a felicidade daquele pessoal, e de repente o mestre-sala, que é aquela pessoa que tem a obrigação de experimentar o vinho, todo rei tinha aquele copeiro, o mestre-sala, que era a pessoa que tinha que primeiro experimentar, para que no caso, vamos supor, Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Toda a bebida que vinha para ele, primeiro Neemias bebia. Ele tinha um bom emprego, mas era um jugo muito pesado, porque se alguém colocasse o veneno dentro daquele vinho, daquela taça, o primeiro a sofrer as consequências era o copeiro. Aleluia. Então, eles trouxeram aquela taça para o mestre-sala. Quando ele experimentou, aí ele ficou: oxe, como é que pode? Aí voltou e disse para aquele personagem: olha, todo mundo, quando vai fazer uma festa,
O melhor vinho ele bota logo no início da festa. É o começo, todo mundo animado, todo mundo naquela expectativa. Ó, o vinho daquela festa, da festa de fulano de tal, do meu amigo, era um vinho especial. Depois, quando ele já está, como a gente chama aqui no Nordeste, quentão, aí desce tudo e ele nem percebe. Mas aquele homem observa, era já fim de festa, o último vinho. Quando ele experimentou, o sabor era totalmente diferente, porque o vinho dado por Jesus é um vinho sem mistura, é um vinho puro, é o vinho que produz a verdadeira felicidade, a alegria. Então aquele homem disse assim, como é que pode? Todo mundo coloca o melhor vinho no início da festa, mas aqui foi diferente. Este último está muito melhor do que o primeiro. Ó, meus amados e queridos irmãos, é aí que todo casal precisa vigiar, precisa orar. Porque quando a gente se casa, aqui uma rápida palavra para os casais, o primeiro vinho vem logo nos primeiros dias, as primeiras semanas, alguém chama de lua de mel, e aí vem as primeiras décadas, os primeiros anos. E eu costumo dizer que o casamento é uma escola, é uma faculdade em que dois jovens se matriculam para aprenderem a viver a dois. E é uma das faculdades mais difíceis de ser aprovada. Por quê? Porque se casa um jovem com uma jovem e eles vêm de famílias diferentes, culturas diferentes, às vezes cores diferentes, profissões diferentes, e casamento não vem feito. É duas pessoas que estão assumindo um compromisso de se adaptarem para viverem uma vida a dois, e segundo a Bíblia, só a eternidade pode os separar. A Bíblia diz, não separe o homem aquilo que Deus o ajunta. Então, o que eles fazem? Eles bebem o melhor vinho no começo, e daqui a pouco o vinho começa a ficar ruim, sem sabor, e eu digo que a maioria dos alunos desta faculdade, chamada casamento, na metade da caminhada, antes às vezes da primeira década do amor, eles desistem, se separam porque não aguentam as provas. A prova é pesada. É como dizia o pastor João Bispo de Azevedo, ele dizia assim, olha irmão, o ministério é espinhoso, mas ele é glorioso. Então o casamento, ele é glorioso, é maravilhoso, mas ele tem espinhos. As melhores rosas, elas soltam a sua aroma, mas ela tem os seus espinhos também. Então nós precisamos ter muito cuidado, estudar direitinho, tentar estudar o temperamento, olhar as qualidades um do outro e saber que nós temos que ter este cuidado. Olha, o melhor vinho não pode ser colocado no início. Na festa em que Jesus está, o melhor vinho é no final. Salomão, ele disse, em Eclesiastes 7:8, está escrito assim, olha,
o fim das coisas é melhor do que o princípio. Então, nós temos que guardar ou se adaptar, se preparar para que o melhor vinho fique para o final. Eu já estou andando para a casa dos 40, 37, e alguns dias, completando 37, melhor dizendo, por aí, que somos casados, juntamente com a missionária irmã Neta, e temos, não é que não tem as lutas, mas nós temos se esforçado para viver o melhor no final. O princípio foi bom, mas o final está sendo ótimo. Por quê? Jesus está no controle. E lá na festa dos homens, a festa, o vinho bom, eles botam no começo. Só que ele acaba. E nós temos que colocar o melhor vinho é no final, porque é produzido por Jesus. Experiências, práticas, orientados pela palavra de Deus, casamento, festa, só tem durabilidade quando é a 3. O noivo e a noiva e o Espírito Santo, que é o amigo do noivo. Aleluia! Convide Jesus para fazer parte do seu casamento, dos seus projetos, e vigie, porque o diabo, ele chega assim, olha, de mansinho. Esse vinho aí não presta mais, já está muito velho. Bom é este vinho aqui que é novo. Mas ninguém coloca, aleluia, vinho novo em odre velho. Ou é preciso ter cuidado, cada coisa no seu lugarzinho certo. Por isso que há muito desmantelo. A mídia, os homens que não têm o temor de Deus, eles se embelezam por a beleza física ou natural. E nós devemos entender que beleza, ela tem prazo de validade. Nós temos que ver, é como Jesus, você vê por fora, mas eu vejo é o coração. Aleluia. Para que possa perdurar, nós temos que fazer como Jesus. Aleluia. Observar a palavra de Deus, fazer as provas direitinho, e dizer, olha, o melhor vinho está sendo agora, no final, porque é Jesus que preparou, foi Jesus que transformou, e o inimigo, ele é terrível, ele diz assim, olha, observem o carro de fulano, observa a vida de fulano, e vai mostrando uma coisa e outra, e aquilo é só fantasia. Bom, é o vinho preparado por Jesus. É aquilo que Jesus lhe deu. Assuma e assegure, porque Deus irá lhe abençoar. Se vier provas, você tenha paciência, suporte, porque aleluia, está escrito na palavra de Deus, livro de Naum, capítulo 1, diz assim, ó, Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens é apenas o pó ou a poeira dos seus pés. Deus é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, mas ele conhece aqueles que nele confiam.
Confiai no Senhor, porque Ele é grandioso em perdoar e tardio em se irar. Mas observem, a Bíblia diz que Ele não tem o culpado por inocente. Jó disse que jamais o inocente pereceu. A Bíblia tem em Gálatas 6, o versículo 7, uma lei que é chamada a lei da semeadura. Esta lei está escrito assim, olha, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isto ceifará. Então, quando eu digo nós porque eu passo por provas, por lutas, e com experiência própria já estou com a cabeça branca, já posso trazer alguma orientação para aqueles que têm estas qualidades que Salomão disse assim, ó, ensina o sábio e ele se tornará mais sábio. Aleluia. Então, eu gosto de orientar. Quando você estiver passando por luta, por provas, primeira coisa que a gente deve fazer é conversar com Jesus. Os homens de Deus, as mulheres de Deus sempre fizeram assim. Gideão, quando o anjo apareceu a ele, disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele parou e perguntou, Senhor, se tu estás conosco, por que nos sobreveio estas consequências? E o que é feito dos ditos dos nossos pais, quando tu os tirastes do Egito? Aleluia. Então, observem, eles iam perguntar ao Senhor, por quê? Jó disse que o inocente jamais pereceu, mas Deus não tem o culpado por inocente. Então, quando acontece alguma coisa na minha vida, eu não vou culpar ninguém, eu não vou me queixar, eu vou para os pés de Jesus e perguntar, Senhor, aonde foi que eu errei? Porque a palavra de Deus está mostrando, ó, tudo que nós plantar, nós vamos colher. E tem um detalhe, na hora de plantar, nós temos o direito, o privilégio de escolher a semente, aquilo que eu quero plantar. Porém, na hora de colher, a gente não pode escolher. Você não pode plantar arroz e colher feijão, e vice-versa. Aquilo que você planta, aquilo que eu planto, aquilo que nós plantamos, é o que nós iremos colher. Então, por que, Senhor, que eu estou colhendo? Aleluia. E eu vou mostrar, olha, primeiro a Bíblia diz em Romanos 8, 28, está escrito assim, olha, nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, outra versão diz concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas, até mesmo aquilo que na sua vida veio em forma de prova, e alguém acha que é uma maldição, Deus transforma aquela maldição em bênção, porque com ele está o poder nos céus e na terra, e ele disse em Deuteronômio, eu mato e eu faço viver. Em Samuel, capítulo 2, 3, se não me foge a memória, o versículo 6, ele diz, olha, ele dá vida e tira a vida, exalta e também abate, levanta do pó o pobre, do monturo ele ergue o necessitado e faz sentar entre os príncipes para herdar um trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e sobre elas ele pôs o mundo.
E Jó disse, olha, 26:7 de Jó, ele disse, olha, ele estendeu o norte sobre o vazio e a terra ele suspendeu sobre o nada. Então ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele disse, olha, ele fere e as suas mãos cura, ele faz a ferida e as suas mãos a ligará. Então todo o poder está nas mãos do Senhor e não foge do seu controle as coisas, porque Deus é Deus acima de todas as coisas. Os deuses das nações, segundo Jeremias, são vaidades, no capítulo 10 de Jeremias. Mas o nosso Deus, ele é eternamente, tem todo o poder, é onisciente, onipresente, onipotente. Onisciente sabe todas as coisas, onipresente está em todos os lugares e onipotente tem todo o poder. Louvado e exaltado é o nome do Senhor nosso Deus. Então observe esses detalhes. Quando nós estamos sofrendo, pelo menos 4 coisas pode levar o crente a sofrer, passar por alguma prova. Primeiro, ele pode estar sofrendo por causa de pecado encoberto. Pecado encoberto leva o crente ao sofrimento. Hoje é sexta-feira, culto de doutrina, e eu trago esta palavra de ensino aos nossos irmãos. Então observe, olha, a Bíblia diz em Provérbios 28:13, está escrito assim, ó, aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, porque tem gente que confessa, mas ele não deixa, continua na mesma prática. E para você ser abençoado, próspero na sua vida material, espiritual, é preciso, a Bíblia diz, olha, aquele que confessa e deixa, alcança as misericórdias. Mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aleluia. Eu costumo dizer que o crente que se acostuma no pecado, ele só vai para frente quando ele leva uma topada. Porque aí ele vai, é um empurrão que ele leva. Mas não tem como prosperar, como ser bem-sucedido, como ver Deus, a mão de Deus guiando a sua vida, você sendo abençoado, se você está na prática do pecado. Porque você pode dizer, papai não está vendo, mamãe não está vendo, o pastor não está vendo, mas a Bíblia diz que o nosso Deus, ele nem toscaneja. Ele nem bate pestana e os seus olhos estão como chamas de fogo em todos os lugares contemplando os bons e os maus. Então, por isso, nós precisamos se esforçar. A Bíblia diz que não há homem que não peque, mas quando nós sentirmos o peso da mão de Deus, vamos para os pés de Jesus. Aleluia! Eu costumo dizer, irmãos, que tem pessoas que ficam, às vezes, praticando aquilo que é errado, e às vezes a gente prega, exorta, e ele não sente nada. Não, eu não estou sentindo nada. Por quê? Porque ele está morto. É um defunto ambulante. E você pode pegar um defunto, botar ele aqui, passar uma carreta com 20 toneladas em cima dele, que ele não sente nada. Por quê? Porque ele está morto. Agora, o crente vivo, ele não precisa uma tonelada em cima dele, não. Só precisa o peso da palavra de Deus. Quando o Espírito de Deus, a sirene do Espírito toca no seu coração, ele sente o peso e corre para os pés do Senhor Jesus,
tenha misericórdia de mim. Não me lances fora da tua presença, não retira de mim o teu Espírito Santo. Purifica-me com isopo e eu me tornarei mais branco do que a neve ou do que a lã. Aleluia. Por quê? Porque ele está vivo. Pastor, mas como é que eu sei que um crente está vivo ou está morto? A palavra de Deus diz no Salmo 115, se não me foge a memória, versículo 17, está escrito assim, olha. Observe. Os mortos não louvam a Deus e nem aqueles que descem à região do silêncio. Aí o profeta Isaías 38, versículo 19, está escrito assim, ó. Os vivos, somente os vivos, estes te louvarão como nós estamos fazendo neste dia. Então, você quer saber se o crente está vivo? Observe esses detalhes na vida dele. Ele gosta de se congregar? Ele gosta da oração? Ele gosta de louvar, de adorar a Deus? Ele derrama a sua alma? Ele tem prazer em ocupar aquela posição que Deus lhe colocou no coral, no grupo de jovens, de senhora, de criança? Ele canta com prazer, ele trabalha ou ele dá trabalho? Quando você vê um crente que tem prazer de cantar, de adorar, aí você tem aquela convicção, ele está vivo, aleluia, porque aonde há pessoas vivas, há alegria, é a festa, é o casamento, aleluia. Você já viu casamento, o noivado sem alegria? Lá em Caná, acabou a alegria, o povo ficaram triste, abatido, moribundo, cabisbaixo, e correram para Maria, e Maria disse, passai tudo quanto Jesus mandar, para que a alegria volte, para que a festa se reacenda, aleluia. E ali, Jesus transformou o vinho e transformou-se em grande alegria. Então a Bíblia está dizendo, olha, os mortos não louvam a Deus e nem aqueles que descem à região do silêncio. Mas nós, Isaías 38, 19, somente os vivos, esses te louvarão como nós estamos fazendo neste dia. Aleluia. Então, primeira coisa que impede a alegria, o que leva o crente à angústia, ao sofrimento, é pecado encoberto, porque Jesus se afasta. Isaías 59, versículo 1 e 2, ó, os nossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o pecado é o câncer da alma, e não existe antídoto, vacina, nem antibiótico que possa curar este câncer. Somente o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, ele pode nos purificar de todo pecado, diz a palavra de Deus. Aleluia. A segunda coisa que pode fazer o crente sofrer ou o casal, a festa se acabar, é a infidelidade. Quando eu falo da infidelidade, estou falando em todos os sentidos. A Bíblia diz em Hebreus 4 e 13, se não me foge a memória, está escrito lá, honrado entre todos, seja o matrimônio ou o leito sem mácula e sem mancha, porque aqueles que se dão ao adultério e à prostituição, Deus os julgará. Então é preciso fidelidade no casamento para que Deus abençoe e o segundo vinho seja melhor do que o primeiro. Se ontem nós estava feliz, se ontem era bom, amanhã, hoje, viva o hoje. Aleluia, porque o hoje
Talvez você nunca parou para pensar, o hoje é uma dádiva. Dádiva é presente. Você sabia que o dia de hoje é um presente que Deus lhe deu? Por quê? Observe este pequeno detalhe. Ontem é passado. Amanhã é futuro, pertence a Deus. Agora hoje é presente. Diga para a sua esposa, para o seu esposo, aí aonde você está, nos ouvir. Hoje é presente. Foi o presente de Deus. Foi o Senhor que fez isto. É o dia que Ele fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele, porque o vinho de hoje foi preparado por Jesus e é melhor do que o passado. Aleluia. Porque estamos andando de fé em fé, até no céu chegar, e a cada passo nós vamos se aproximando daquele lar celestial, como diz o hino de Luiz de Carvalho, louvado seja o nome do Senhor. Então, fidelidade, mas fidelidade não em todos os aspectos. Olhe, Salmo 101, versículo 6, está escrito assim, ó: os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que habitar é morar com Deus, para que more comigo, e aqueles que andam no reto caminho, estes me servirão. Seja fiel a Deus, porque quando nós adentrarmos ao céu de glória, Jesus na frente, a igreja atrás e os anjos lá dentro, Jesus chegar na entrada e vai dar o brado: abri, ó entradas eternas, para que entre a nação justa que observa a verdade. E a palavra de Deus diz que os anjos vão perguntar: quem é este Rei da Glória? Abri, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória, para que entre a nação que observa a verdade, diz Isaías. E a palavra de Deus diz que ele vai perguntar: quem é este Rei da Glória? A igreja vai encher o pulmão e dizer: é o Senhor forte e poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Aí nós vamos adentrar a sala do trono, e Salomão disse: olha, ele levou-me à sala do trono, e na sua presença o estandarte era o amor. Aleluia! Que dia feliz será este dia, mas somente os fiéis. Você sabe qual é a palavra, a primeira palavra que Jesus vai falar conosco lá? Ele vai dizer assim, olha: muito bem, servo bom e fiel. Isto é só para quem para quem vai para lá. Tu foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ali é só alegria, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas, para nós chegarmos para o final da nossa live, a nossa humilde palavra nesta noite, o terceiro porquê. Muitas vezes nós sofremos é porque, eu já falei a princípio, que todo crente tem que ser provado como ouro no fogo. Estamos numa escola e o professor ensina o mês inteiro, mas no dia da prova, às vezes a gente pergunta e não, hoje eu não posso explicar porque hoje é prova e você tem que se virar sozinho. Então, nós estamos, às vezes, passando alguma coisa. Paulo disse em 2 Timóteo 3:12, ele disse assim, também, todos aqueles que querem viver uma vida piamente com Cristo têm que padecer perseguição. E Pedro já nos advertia dizendo, irmãos, não estranheis as ardentes provas que há de vir sobre vós, como se algo diferente estivesse acontecendo.
Aleluia. Porque se nós estamos sofrendo pela causa de Cristo, se é pelos nossos pecados, não tem mérito nisso. Mas se é pela causa de Cristo, ele diz: alegrai-vos, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Então ele padeceu, deixou o exemplo para nós seguirmos as suas pisadas. Aleluia. Quando ele injuriava, não injuriava. Quando ele padecia, não ameaçava, mas entregava tudo àquele que sabe julgar direitinho. Deus sabe julgar tudo no tempo certo. Então, aleluia. Às vezes nós estamos sofrendo porque Deus está nos transformando, fazendo de nós um vaso novo. Você analisa a sua vida, vai para os pés de Jesus. Senhor, o que está acontecendo? Por quê? Você não sente peso na sua consciência, não pecou, não fez nada errado, está tudo certinho e você está sofrendo algumas consequências? A Bíblia diz, olha, não se preocupe, é porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, e é simplesmente o olheiro lhe quebrando, lhe moldando para fazer um vaso de honra. Aleluia. Depois que ele faz o vaso, aí ele coloca aonde ele quer. Agora, para você assumir um lugar de honra, um lugar de destaque na casa de Deus, você tem que dar lugar ao olheiro trabalhar na sua vida. Eis-me aqui, Senhor, quebra-me e faz um vaso novo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir ou de estudar acerca da fabricação do vaso. É um processo melindroso. Primeiro passo para que você se torne o vaso, olhe esse detalhe. Ó. Na Terra, segundo a arqueologia, existem 208 tipos de barros. Desses 208, só 8 servem para fazer vaso. E aí já é um motivo sobrado para nós glorificar e exaltar a Jesus, porque Deus olhou no meio de 7 bilhões de permeantes no planeta Terra, olhou para mim e para você e disse: corre, campeão, é você que eu quero usar. Quero fazer de você um vaso escolhido, vaso de honra. Aleluia. Agora, a Bíblia está dizendo que numa grande casa, ela não tem só vaso de ouro e de prata. Existem vasos de pau, vasos de barro, vasos de honra e vasos para desonra. Tem aqueles vasos que você não pode colocar ele na frente porque ele decepciona. Você vai jogar ele lá. Antigamente, os mais velhos usavam escondido debaixo da cama. Mas tinha sua utilidade, guardado lá debaixo da cama. Aleluia. Agora, o vaso de barro, primeiro passo era a extração do barro. O olheiro vai lá, procura no meio desses 208 tipos de barro, aí ele escolhe um barro, esse aqui serve. Aí ele arruma um enxadeque bem acunhado, arranca aquele torrão, aquela argila, aí traz para a casa do olheiro, bota de molho ali, e ele vai durar, diz que lá no Egito ia de 3 a 6 meses de molho, curtindo. E depois que ele estava curtido, todo molhado ali, aí o olheiro começava, quem já trabalhou em olaria sabe como é, você sobe para cima do barro, pisa, machuca, bate, deixa ele todo triturado, cata todas as raízes, aí joga fora. Depois traz para a mesa, aí o olheiro vai trabalhar com as suas próprias mãos, fazendo o vaso. Aí o olheiro está trabalhando, de repente o vaso estava quase pronto. Alguém diz, o vaso, Deus quebrou o vaso. Não, Deus não quebrou o vaso se quebrou nas mãos do olheiro. Não aguentou a prova. Aleluia. É como alguém, não, meu casamento se acabou e tal.
não foi Deus. Este vaso se quebrou nas mãos do olheiro porque não aguentou o trabalhar de Deus. A moldação não foi aceita. Então, aquele vaso se quebra. Outro está quase pronto. Aí aparece uma raizinha ou uma pedra. Aí o olheiro arranca tudo. E aí tem aquelas pessoas que alguém diz assim, rapaz, fulano é cheio de nó por as costas. Aquele nozinho que aparece, o Senhor arranca porque ele quer deixar. Agora, depois daquele vaso feito, coloca no sol, fica sequinho, alguém diz, aqui está pronto, ele está não. Precisa levar para o forno. Aí leva para o forno, não é qualquer pessoa, o olheiro convida alguém que saiba, não é qualquer lenha, tem que ser uma lenha apropriada. Lembro que uma tia minha fazia panela de barro, pote, aí tinha que ser lenha de favela, aí coloca dentro do forno, tapa, aí acunha fogo a noite toda e o olheiro fica ali arrodeando, visitando, passa a noite toda queimando. Quando é no outro dia, está tudo prontinho, aí alguém diz, agora esse aqui que ficou inteirinho, esse aqui sim. Esse aqui aguenta fogo. Eu lembro do irmão Lino Juriti, que ele vendia telha, pisava numa beirada de um lado e do outro, dizia, se quebrar eu dou um milheiro, porque ele conhecia, ele era o olheiro e sabia o material que ele tinha fabricado. Aleluia. Então, o obreiro feito na olaria de Deus, ele aguenta fogo, ele passa por todo este processo, aí depois que ele está pronto, aí o olheiro pega assim e diz, tá bom, não, agora eu vou dar só um verniz para ele ficar brilhando. É o símbolo do Espírito Santo na vida do olheiro, queimado, envernizado e brilhando. Aí depois que ele está bonitinho, aí é claro que o olheiro bota ele lá na frente, todo mundo que chega e alguém diz, olha, eu queria estar, não, você tem que passar por um processo, tem que ser moldado. Tem que aceitar o processo, aleluia, para que Deus possa lhe abençoar. Queridos irmãos, espero poder ter lhe ajudado, lhe orientado com esta humilde palavra nesta oportunidade. As horas se passam, já são 9h15 aqui no meu relógio, e nós vamos ficar por aqui. Mas saiba, você é o vaso que Deus talhou, encheu, colocou em cima, pisou, quebrou, fez um vaso novo, encheu novamente, aleluia, e agora nós estamos de festa, em plena pandemia, mas nós estamos de festa, porque o vinho da alegria, o vinho preparado por Jesus está na nossa mesa. E ele está dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Glória seja dada ao nome de Jesus. Se você ouviu a palavra e entendeu, quer que o seu casamento perdure, pode curvar a sua cabeça. Eu vou fazer uma oração por você, aí aonde você se encontra, na esperança de que o nosso Deus querido e santo, que sabe todas as coisas, ele há de abençoar a sua vida de uma forma toda especial. Na próxima oportunidade, se Deus não mudar o itinerário, nós vamos falar um pouco da vida de Sansão. Aleluia. Porém, hoje, era esta a palavra que Deus tinha colocado no meu coração para abençoar a sua vida. Quero agradecer a irmã Ceiço, o irmão Donério, a irmã Edilene Arraes, também ao pastor Odiel Lopes, que Deus abençoe, ele diz a paz do Senhor Jesus, meu companheiro, a irmã Graça Leal, a irmã Zilaide Araújo, também a irmã Neném Canuto, lá em Sergipe, ela diz,
Enviamos a paz do Senhor a toda a igreja em Pio Nono. Deus abençoe irmã Neném, o irmão Francisco James Pinheiro. Deus abençoe vocês também. Francisco, ou seja, Samanta e Deusimar Borges. Deus abençoe meu primo. Deus abençoe vocês também aí. Um forte abraço, viu? E até a próxima oportunidade, querendo Deus. Aleluia. A irmã Francisca Tereza, Deus abençoe. A irmã Ceissa diz glória a Deus. A irmã Ceissa Alencar. Tony Carvalho, irmão Antônio Joaquim, Deus abençoe você. A irmã Maria, toda a sua família. Glória a Deus. Ela, aqui o irmão Deusimar, a irmã Samanda diz assim: grande mestre no Piauí, pastor Leôncio Diniz, muito obrigado por a deferência, irmão Deusimar. A irmã Samanda, que Deus vai preparar uma oportunidade para nós se encontrar em nome de Jesus. Aleluia. O irmão Francisco James, a irmã Maria Soares, ela diz amém, glória a Deus. Deus abençoe a vocês. A irmã Gilvanda Fialho também, Deus abençoe. A irmã Edileuza Costa, Deus abençoe. Flávio Henrique Amorim também, Deus abençoe, diz a paz do Senhor, pastor Leôncio. Aleluia. A irmã Edileuza Costa também, ela diz aqui: a oração de um justo vale muito em seus efeitos. É verdade, minha irmã, que Deus abençoe a vocês de uma forma toda especial. Nós já estamos no final da nossa live, agradecido e agradecendo por a vossa participação conosco aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E dizer ao irmão Deusimar, ao pastor Adiel e todos os nossos companheiros que estão ligados, que nós estamos sempre ligados também nas vossas lives, viu? Que Deus abençoe a vocês de uma forma toda especial. Nós vamos estar orando por vocês e pedimos encarecidamente que não esqueçam de nos apresentar em oração também, para que Deus continue nos abençoando e em breve nós vamos sair desta pandemia e vamos estar glorificando a Deus com toda a liberdade possível em nossos templos, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Altíssimo e soberano Deus, Pai Criador dos céus e da terra, neste momento, ó Deus, eu quero te agradecer por a oportunidade, por o privilégio, por a inspiração que nos deste para transmitir a tua palavra nesta noite a todos os nossos irmãos. Pedir a ti, Senhor, que abençoe aos pastores, o pastor Adiel, o pastor Deusimar, todas as suas famílias e ministérios, as suas responsabilidades. Pai, abençoa o irmão Flávio Amorim, a irmã Neném, lá em Sergipe, o irmão Antônio Dias, toda a sua família naquela localidade, meu Pai. Abençoa, ó Deus, a todos os irmãos que estão ligados conosco através do Facebook, na internet, ouvindo esta palavra proferida por nós nesta noite, meu Pai. Ó Senhor da glória, abençoa todos os enfermos, aqueles que nos pedem oração, tu sabe, os de perto e os de longe, meu Senhor da glória, os pastores que estão enfermos, nossos amigos. Ó meu Senhor da glória, olha para a tua igreja aqui no município de Pio Nono, em todo o interior, nas congregações, na sede, enfim, olha para os nossos familiares, nossos parentes e amigos, os nossos vizinhos, enfim, toda a população do estado do Piauí, os pastores que fazem a nossa CEADEP, também a nossa superintendência aqui na nossa região. Ó meu Senhor da glória, estende as tuas mãos de poder para abençoar. Dá-nos uma noite abençoada, cobre-nos com teu sangue precioso, acampa os teus anjos em volta de cada um de nós e concede o desejo de cada coração que não seja prejudicial à nossa salvação.
Pai eterno, nunca retira de nós o teu Espírito Santo, alegria da salvação, prazer de te servir, de te adorar na beleza da tua santidade. Enche-nos do teu Espírito Santo e nos renova a cada dia, a cada instante nesta caminhada. Dá-nos força para que nós possamos enfrentar os obstáculos desta caminhada, meu Deus, pois é no nome de Jesus, o teu Santo Filho, que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos dizem amém, Jesus. Muito obrigado por o carinho da sua audiência e até a próxima oportunidade, querendo Deus.